a condição de um leproso, tal como nós conhecemos, ou sabemos mais, ela era uma tragédia, não tinha cura. É uma doença que afeta principalmente as áreas mais frias do corpo e, consequentemente, extremas, cotovelos, joelhos, pés, mãos. Tem uma preferência por mucosas e, consequentemente, afeta o nariz, e certas pessoas perdiam o nariz. A regra dizia que as pessoas com essas enfermidades deviam ficar longe, porque temia-se que aquilo passasse para o resto da população. A doença já era bem conhecida naqueles dias. A bem da verdade, Japão, China, Índia e Egito, com documentos e até descobertas em múmias, já existiam, já tinham o problema com lepra há alguns milhares de anos antes de Cristo. As lesões causadas eram terríveis. E a realidade da pessoa com lepra era extremamente temida. Não simplesmente pelo mal físico que a pessoa sofria, e também pela falta de perspectiva que ela tinha, mas também a maneira como essas pessoas eram excluídas da sociedade. Além do sofrimento físico, carregava-se um estigma social. Era banido da vida familiar, da vida dos amigos, de todo o resto da sociedade, porque era entendido como uma pessoa que trazia um sinal de impureza que justificava a punição de Deus sobre ela. Alfred Edersheim escreveu o seguinte sobre lepra naqueles dias: leprosos eram proibidos de chegar perto de outrem ou interagir com outrem, exceto com outros leprosos. Era o grande o medo de contrair a doença, o que fazia com que fossem banidos de Jerusalém ou de outras cidades muradas. Eram proibidos de se aproximar a menos de 2 metros de uma pessoa com saúde e 30 metros se o vento vinha da direção do leproso. Na sinagoga estavam restritos a um compartimento específico. Havia quem advogasse lançar pedras para que o leproso mantivesse a distância mínima. Hoje se sabe que hansenismo não é uma doença altamente transmissível, visto que de 90% a 95% da raça humana é imune. Eles eram isolados não só pelo risco à saúde, mas também por serem vistos como impuros cerimonialmente. Da perspectiva rabínica, o contato com um leproso só não era pior do que o contato com um cadáver. A contaminação cerimonial acontecia não só no contato com o leproso, bastava entrar em contato de sua habitação ou com algum objeto que estava sob seu telhado. Se somente pusesse sua cabeça dentro de uma janela, já estava condenado, contaminado cerimonialmente. A experiência que um leproso e aqueles 10 que conseguiam se aproximar de si mesmos, era a experiência de um grupo sem esperança e excluído da sociedade. Nós temos podido olhar ultimamente para várias parábolas, que são histórias que revelam valores e lições espirituais. Nesse caso, nós temos sim um fato, uma narrativa, mas que como parábolas eles trazem algum ensinamento espiritual para nós hoje. É uma história de manifestação do poder de Deus, mas ao mesmo tempo uma história de gratidão e de conversão. A história de 10 leprosos que foram curados, mas um deles, mais do que curado, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Diferentemente da história de Lucas 5, em que um leproso chega a Jesus tão perto, ao ponto de Jesus poder tocá-lo, no caso desses 10 leprosos, eles à distância, cumprindo com as determinações, eles clamam a Jesus. Veja, versículo 13, ele diz: e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre,
tem piedade de nós. Eles tinham uma perspectiva de que Jesus era mestre. E eles buscam a Jesus, por saber que além de mestre, quem sabe ele, ainda que tenha uma agenda superlotada, possa olhar para eles com alguma compaixão, com alguma misericórdia. Enfermos, sem esperança, execrados da sociedade, vistos como condenados por causa de pecados que cometeram. Tem misericórdia de nós. Eles eram vistos e se viam como miseráveis e sem esperança. A pergunta é: será que o Senhor teria algum tempo e a oportunidade de expressar misericórdia, compaixão e piedade por eles? Diante dessa realidade, veja a reação de Jesus. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles clamaram à distância. O relato não nos fala nada de uma aproximação, e num primeiro momento nem tampouco aconteceu qualquer cura. O Senhor simplesmente dá uma ordem a eles: apresente-se aos sacerdotes. Dentro da legislação judaica, que já contemplava casos como tal, dizia que o sacerdote ele tinha um papel e ele tinha o seu protocolo a cumprir, em que ele podia dizer que alguém estava livre da doença. Não era simplesmente ele dar uma olhadinha, testes eram feitos, coisas eram feitas, e então ele poderia dar um laudo dizendo: foi purificado cerimonialmente. Curiosamente, o milagre que estava por acontecer, que era um milagre feito pelo Senhor Jesus Cristo, receberia o selo, a certificação sacerdotal de que aqueles homens teriam sido curados por Jesus. O Jesus a quem rejeitavam, a quem contestavam. O que o Senhor está fazendo com eles? Vejam, de alguma maneira, aqueles homens estavam exercendo fé, ao provavelmente conversarem entre si, levantarem a possibilidade de irem até Jesus, chegarem a Jesus à distância e clamarem por misericórdia, por compaixão. Eles de alguma maneira tinham alguma fé. Quando o Senhor Jesus diz para eles, e eles ainda não foram curados, vão mostrar ao sacerdote. E eles obedecem. Eles vão ao sacerdote, nada aconteceu com eles ainda, mas de alguma maneira, assim como houve uma fé que envolvia conversarem, tomarem a decisão de irem, clamarem, agora quando Jesus diz: pode ir ao sacerdote, eles vão, eles exercem a fé. Se eles efetivamente fossem curados, aqueles sacerdotes que exerciam o papel de fiscais sanitários da nação, também poderiam dizer que eles estavam purificados e libertos para a vida cerimonial. A caminho de encontrar os sacerdotes, eles são curados. Não tem espetáculo, não tem propaganda na televisão, não tem chamada, não há colocação em evidência do milagre em si. O fato é o seguinte: no caminho, de uma maneira discreta, talvez somente aqueles 10 homens viram isso, eles foram curados. E agora, quando eles chegarem aos sacerdotes, eles vão poder viver a ironia de que o sacerdote vai poder certificar que o milagre de Jesus os curou. Mas vejam, você pode imaginar essa cena, 10 homens sem esperança, com um carimbo de indesejáveis na sociedade. Eles de repente se veem curados. Naturalmente há uma celebração da parte deles, que o texto não nos fala, mas há aqui uma
câmera voltada somente para um indivíduo deles. Versículo 15 nos diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. A minha afirmativa para vocês nessa noite é: tanto eles como nós podemos ter experiências que evidenciam a misericórdia, a compaixão e o poder de Deus. Mas isso não significa tudo o que Deus quer para você. Todos aqueles 10 foram curados a caminho, mas um deles, com ele aconteceu algo diferenciado. Ele foi curado, sim, mas o texto nos conta, e as câmeras estão voltadas para ele. O texto nos diz, em primeiro lugar, que ele está louvando alegremente ao Senhor. Ele não está cabendo dentro do seu sapato. Mas não é simplesmente pela cura, os 10 estavam curados. Por que que ele está voltando lá? Por que que ele não continuou o caminho para o sacerdote? Veja o versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus. O que o fez voltar era a perspectiva de que Jesus era mais do que um curandeiro. Que Jesus era mais do que alguém que poderia exercer misericórdia e compaixão com ele. Que Jesus era mais do que simplesmente deixá-lo são. Quando ele chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele está olhando para Jesus como alguém muito mais do que os outros 9 enxergavam. Ele se via curado, sim, mas ele está dizendo, eu tenho que voltar lá. Ele enxerga que Jesus é alguém diante de quem ele pode se prostrar. O que era a expressão mais sólida, mais robusta de reconhecimento da divindade de Cristo. As pessoas poderiam se prostrar diante de quaisquer pessoas que fossem grandes demais. Mas no caso desse homem que foi curado, ele está voltando e louvando e ele se prostra em alto respeito, em consideração. Porque ele estava reconhecendo ali que tinha ali alguém que era maior do que um homem simplesmente.